Salve, rapaziada! Tamo na área! Foi sofrido, mas teve reencontro com a vitória! Foi no domingo, foi contra o Gaúcho! Vamos ver como é que foi então na Baixada! Vem comigo, vem no vídeo! Aqui, Gustavo Siqueira, paixão alvirrubra. O Internacional de Santa Maria reencontrou o caminho das vitórias. Mas sabe qual é o caminho que tu não pode perder? É aquele caminho que tu te inscreve no canal, que tu deixa um like, que tu ativa o sininho de notificações. Fiz um desafio para vocês. Depois que eu postar esse vídeo, até eu postar o próximo, temos que chegar a 1000 inscritos. Tá faltando pouco. Ajuda aí, compartilha, comenta. Vou fazer outro desafio para vocês. Quero que me digam qual é o ano dessa camisa, em que temporada foi usada essa camisa que eu estou usando. Depois, né, vocês deixam aí no comentário se vocês sabem de que ano é. O Inter SM, né, mais uma vez, deixou o torcedor apreensivo, deixou o torcedor bastante preocupado, mas o mais importante, venceu o jogo, conseguiu os 3 pontos. Diferente do jogo de Bagé, em que o Inter mandou no primeiro tempo e sofreu pouco no segundo, né, apesar do Bagé ter emparelhado as ações, em Santa Maria, na Baixada, o Inter SM foi muito mal no primeiro tempo, muito mal no primeiro tempo. O Gaúcho tocou bola, o Gaúcho entrou tocando na área, né, até fazer o seu gol. No segundo tempo, o Inter SM votou em outra rotação, em outro giro de perna, como fala, né, o treinador Bruno Coutinho, e conseguiu, né, rapidamente buscar a virada com 2 gols de bola parada. Perdeu algumas chances, mas o fato é que o Inter SM não está conseguindo concluir. O Inter SM não faz os gols, não arremata com qualidade as chances que cria. Alguma coisa está acontecendo. Uma outra coisa que a imprensa já percebeu e que é fácil da gente perceber, que toda vez o time melhora depois das alterações. Ou seja, depois, né, que trocam os jogadores no intervalo, na metade do segundo tempo, o time cresce. Ah, mas é porque entraram descansados, porque entraram, né, com gás novo, com fôlego novo. Ok, mas por que não experimentar uma nova formação, já que essa está dando muita dificuldade, está tendo muita dificuldade, está dando muito sofrimento para o torcedor. Né, a gente não sabe como que vai se comportar o Inter SM a cada partida. Tudo bem, é do futebol, a gente entende. O importante são os 6 pontos, a divisão de acesso. É difícil, mas nós não conseguimos ter a tranquilidade, né, de que vamos chegar né, com força máxima. E aí não foi nem nós que pedimos para chegar com força máxima. Desde o início da campanha, o treinador está falando, aqui estão os melhores estão aqui, né? E eu volto a cobrar. Se os melhores estão aqui, por que não jogamos como os melhores? O que falta para a gente jogar, né, como os melhores? Então, né, a gente vai ver aí nos melhores momentos, que o primeiro tempo é todinho ele do Gaúcho de Passo Fundo, com algumas chances desperdiçadas, inclusive, né, algumas chegadas do Inter SM, né, é verdade, e no segundo tempo, então, um pouco menos movimentado. E aí sim aquela contradição, né, o Inter cria poucas situações, mas converte elas no segundo tempo. O Inter tem usado muita bola parada, a gente sabe que a bola parada é um diferencial na divisão de acesso, mas com o time, com os jogadores, com o elenco que o Inter tem, né, era para a gente estar com jogadas mais bem ensaiadas, com jogadas que tivessem terminando em gol. Bom, né, o fato é que não está acontecendo. Não está acontecendo, estamos com dificuldade, mas dessa vez, né, o time mostrou raça, mostrou superação, o torcedor mais uma vez brilhou, né, nas arquibancadas do presidente Vargas. Né? Então, é isso. Vamos continuar aí esperando para que o time encaixe de vez, que o time,
né, desencante, faça uma partida, né, e uma sequência de partidas que encante o torcedor, não que encante com a questão do futebol bonito, mas que com um futebol objetivo, que traga as vitórias, que o torcedor sente a bunda no concreto gelado do presidente Vargas e saiba, né, que o time vai lutar e que vai amassar o adversário e que vai, né, ter muitas chances de buscar a vitória. Bom, vamos conferir aí então como foi os melhores momentos da partida. Na sequência, o craque do jogo, Matheus Santana, muitas, né, assistências, gol. Matheus Santana literalmente acabou com o jogo, beleza? Na sequência, entrevista do professor Bruno Coutinho. Vai aí, confere! Começa então aí o primeiro tempo, as equipes se cumprimentando aí depois do perfilamento, do protocolo todo da Federação Gaúcha. Aí no início do jogo ainda, o gramado apresentando boas condições, aparentemente tudo sob controle. A gente vai ver que o final do jogo já não se apresenta da mesma forma. Um primeiro tempo que o Internacional apresentou muitas dificuldades, como eu já falei. Um primeiro tempo diferente de Bagé, que lá em Bagé o Internacional tomou conta das ações no primeiro tempo e teve dificuldades no segundo. Aqui a gente vai ver que o Inter teve mais dificuldades no primeiro tempo. Apesar de tudo, a primeira chegada é uma chegada do Internacional, né? Um chute ali depois de uma bola que sobra da área e o Mossoró chuta. O goleiro do Gaúcho faz uma defesa bem tranquila, mas foi um primeiro chute. A segunda chance do jogo vai ser do Gaúcho, um chute de longa distância, passa longe, mas o Gaúcho já dava mostras de que ia dar trabalho. Triangulou muito, tocou muita bola, né? Chegava com bastante facilidade, aí mais uma chegada, né? O atacante passou fácil pelo Tairone, Rodrigo Augusto, na cobertura conseguiu, né, fazer a defesa ali naquele lance. Aí uma falta perigosa para o Internacional Santa Maria aos 13 minutos e meio. Na bola o Lion e o Misael. Dessa falta aí, né, vai sair mais uma boa chance para o Internacional. Apesar de não estar muito bem, quando chegava bem. A falta batida pelo Lion, obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. Rodrigo tentou ainda no rebote, mas não deu. Veja aí de novo, uma bela batida. Aliás, parabéns aí pro pessoal da InterSM TV. A cada jogo a gente observa a melhora da qualidade das transmissões, das imagens. Parabéns aí, Guilherme. Tá show de bola o trabalho. E a partir dessa falta, o Gaúcho tomou conta do jogo. O Gaúcho começou a tocar bem a bola, né, triangulando, tocando. A gente vai ver que as chegadas, né, não são por bolas aéreas. Aí um contra-ataque do Internacional, né, depois de uma roubada de bola. O Jarro vai fazer a jogada ali pela esquerda, chuta, e a boa defesa do goleiro do Gaúcho. Não chega a ser um chute muito perigoso, né, mas uma chegada de uma roubada de bola. Ou seja, o Internacional estava conseguindo sair em contra-ataques em função da posse de bola do Gaúcho. E aí, o gol do Gaúcho, depois de uma bola alçada, né, sobrou, e na triangulação, uma falha no corte da defesa do Inter-SM, e vai sobrar, né, para o Zé Pedro fazer o primeiro gol da partida, né, sozinho na cara do gol, ali na hora de espanar, o zagueiro não tirou com força e sobrou então para o jogador do Gaúcho fazer e abrir o placar 1-0 pro Gaúcho de Passo Fundo. Ainda no primeiro tempo, o Internacional vai tentar alguma coisa, e o Alan Baldi, sempre muito regular, o alemão joga demais. De bicicleta, né, tentou ali fazer uma jogada plástica, mas claro, com objetividade, mas o goleiro acabou fazendo a defesa. E aí a gente começava a ver que não era só o problema de estar atrás do placar. O Gaúcho continuava apertando. Falta ali do lado, a bola vai bater na trave. De novo o Zé Pedro, né, colocou a bola na trave do Internacional Santa Maria. O Inter tentando reagir,
né? Uma jogada ali pela direita, Lion e Misael se entendendo bem. Foi a vez do Matheus Santana de cabeça a acertar o travessão do goleiro do Gaúcho. Mais uma bola jogada para a área, bate, rebate, vai sobrar ali na direita. O Misael vai conseguir chegar na linha de fundo e cruzar um bate-rebate, vai sobrar para o Jarro, que acaba chutando por cima do goleiro, da meta do goleiro do Gaúcho de Passo Fundo. E aí, tá, praticamente aos 37, já vamos aí, o último lance perigoso do primeiro tempo vai ser do Gaúcho, tá? De novo, tocando a bola, de passe em passe, né? Os jogadores do time de Passo Fundo chegam e obrigam o goleiro Copete a fazer uma boa defesa. Basicamente, foi isso aí no primeiro tempo. Teve mais um lance aí que os jogadores chegaram a reclamar de um pênalti, que não foi nada, o juiz finalizou o primeiro tempo. O segundo tempo começa bem eletrizante e a gente vai ver aí, já na sequência, os gols da partida. A gente vai ver o apito, né, do juiz aí dando início e você já acompanha as narrações de todos os veículos aí que acompanharam o Inter SM, né, de como foram as narrações dos gols do Internacional de Santa Maria. Lion na cobrança, informação para Mademax. Lion colocou a bola no segundo pau, bola alta, subiu por lá, cabeça, gol! Do Inter de Santa Maria! David Batista, no primeiro escanteio bem cobrado, no segundo pau, na jogada ensaiada, não foi cruzamento com bola baixa, foi cruzamento com bola alta no segundo pau. Bola na área, subiu, vai pintar, pintou! David Batista! Gol! Internacional de Santa Maria. Levando de perna direita, a bola vem fechado, David! Gol! É do Inter! Mortal! David Batista! Faz o gol, vai as lágrimas, se emociona o torcedor na Baixada. Falta para a equipe do Inter de Santa Maria. Falta para o Lion fazer a cobrança. Autorizado, levanta de perna direita, a bola vai passando! Gol! É do Inter! Matheus Santana! Na bola aérea, na bola alçada, na bola sem dono! 12 minutos e meio lá, é autorizado. Quem sabe agora o segundo gol, colocou no segundo pau de novo, tá pintando o segundo, a cabeça bateu, é gol! Internacional de Santa Maria! Matheus Santana. Prepara-se por ali, Lion meteu essa bola no segundo pau, vai pintar o segundo, vai pintar o segundo, pintou! 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 Santana. Pintou! Pintou! Gol! Internacional de Santa Maria. Se for pro gol, se for pro gol, me chama que eu vou. Então era isso. O jogo
estava virado. O Inter SM estava na frente. Depois do terrível primeiro tempo, um segundo tempo de amplo domínio. A gente está vendo mais um gol, né, que poderia ter acontecido, mas, né, passou em frente ao gol. O Gaúcho tentou esboçar uma reação, uma bola ali meio, né, de tumulto na área, e o atacante acabou chutando. Diferente do que o professor Bruno Coutinho falou, que o Gaúcho não teve chance, teve pelo menos umas 2 chances no segundo tempo que poderiam ter, né, sido empate. Aí, mais uma chance ali na cara do gol, acho que foi o Matheus Santana também, que além, né, de ter feito os gols, foi o craque do jogo, também teve muita presença na área e acabou, né, protagonizando também alguns gols perdidos. Aí é mais uma chegada, como eu falava, do Gaúcho, né? Essa é uma chegada que não é tão perigosa, mas a bola foi em direção ao gol e o Copete estava lá para, né, fazer a defesa. E aí, do final para o jogo, só deu o Inter SM, mais uma chegada, mais uma vez ali o nosso atacante não conseguiu, né, chegar a tempo na bola. Eu acho que era o Lion ali. E aí o jogo vai se encaminhando aí para o final, e aí antes do final do jogo o Internacional ainda vai ter mais uma chance, aí sim uma jogada triangulada de pé em pé, mas parou na defesa do goleiro ali do Gaúcho. Então, final de jogo, Inter SM 2, Gaúcho de Passo Fundo 1, é o reencontro do Inter SM com as vitórias. Feliz, né, de primeiramente poder estar ajudando a equipe, né. O mais importante com certeza foi a vitória, né. Nessa tarde de hoje, a gente conversamos na semana, né, sobre a dificuldade e equilíbrio que é o campeonato, né. Independente da posição que a equipe se encontra, sempre vai ser dentro de campo, né, um jogo que, se não tiver atitude, né, com certeza vai se tornar fácil, né. Então, hoje foi demonstrado isso, né. O Gaúcho também tinha troca de comandante, isso aí dá uns estímulos a mais também, né, para quem tá daquele lado. E entramos dentro de campo com uma proposta de jogo. Primeiro tempo, acredito que a gente começou a dar uns espaços para eles. Eles começaram a trabalhar a bola, a gostar do jogo, né, até que saíram na frente, né. Mas a gente vai modificando também, né? O trabalho que a gente faz na semana é para essas situações, quando a gente se encontra que tem que buscar o placar, quando a gente está na frente do placar, tudo isso é trabalhado no meio de semana, né? A gente voltou de outra forma, né? No intervalo de jogo, a gente mudou um pouco a nossa forma tática, também a nossa postura de campo. A gente acredito eu que teve um pouco mais de atitude, se impôs um pouco mais, né? Dentro de casa. E isso foi um fator determinante, né? Primeiro a gente conseguiu empatar o jogo, aí depois a gente continuou em cima deles, né? E conseguimos também ter a virada e também criar outras chances, né? Então, importante que a equipe vem numa crescente, né? E o campeonato demonstra isso, né? Tem que ter garra, tem que ter, às vezes não vai ser na técnica, às vezes o campo também não vai estar naquelas totais condições, mas que se tiver atitude, se aqui dentro colocar garra, a gente vai conquistar. Em algum momento foi zagueiro, volante a tua posição original, e hoje, segundo tempo, foi um meia. Como é que é trocar de posicionamento aí, perfeitamente adaptado? Sim, né? Como eu falei, né? Isso aí a gente trabalha no meio da semana. O Bruno, ele nos passa as várias formações. Ele é um cara que, dentro de campo, ele gosta de mudar bastante o sistema, né? Às vezes ele tem uma leitura de jogo e vê o que a gente, a nossa equipe precisa, e mudando uma peça, né? Não mudando nomes, mas mudando uma formação. Iniciei ali numa linha de 5, né? Que a gente vinha fazendo, né? Nos últimos jogos. E depois, no segundo tempo, ali no intervalo, ele me botou para dentro. Aí a gente ficou com 3 volantes, né? Ficamos um pouco mais forte no meio, né? Conseguimos ganhar mais segunda bola, né? E ter um controle um pouco do jogo, né? Coisa que faltou, acredito eu, no primeiro tempo, né? Que eles estavam gostando do jogo, eles estavam tendo aproximações e estavam tendo superioridade, né? Isso daí também foi um fator diferencial que acredito que agregou também para nós conseguir a virada. De fato, o primeiro tempo, posicionamento aceitável. O que mais me chamou a atenção foi o ímpeto mesmo, o giro de perna, uma rotação baixa. A gente tinha como característica atacar bastante no primeiro tempo, né? A gente arrancava todos os jogos muito, muito bem, muito dinâmico, muito veloz. E acabou que esse jogo foi completamente ao contrário. Infelizmente, foi, né, aquelas místicas do futebol que você tem que
tomar um gol para acordar, tive que me agarrar nessa situação. A gente conseguiu fazer um segundo tempo completamente diferente, e aí sim criando bastante situação. Eu acho até que 2-1, além de contar todos os gols que a gente errou, a gente não teve nenhuma situação, né, na defesa no segundo tempo. Então, de fato, bem pontuado da parte de vocês. Teve um segundo tempo muito melhor. Professor, parabéns pela vitória, 2-1, o Inter sobe na tabela de classificação. Foi um segundo tempo diferente do primeiro aqui no Presidente Vargas, né? A gente teve um primeiro tempo onde o Inter jogou com uma linha de 5 no meio campo, né? Até o Matheus falou sobre isso. No segundo tempo, parece que o Matheus, principalmente ele, jogou mais para frente, ofensivamente, enfim. Queria saber do senhor o que o senhor disse no intervalo, qual foi as alterações que o senhor pediu para o time fazer para que voltasse para o segundo tempo. Foi um segundo tempo bem diferente, né? Na verdade, o Matheus jogou depois que eu tirei ele da linha defensiva, passei ele para o centro do campo, com 15 minutos, se não me engano, do primeiro tempo. Ele jogou na mesma função no segundo tempo, teve a mesma situação. Acontece que o primeiro tempo a gente perdeu, o segundo tempo a gente ganhou, e aí automaticamente são elogios e que a gente jogou muito melhor. Não dá para esquecer que a gente criou 3 oportunidades interessantes no primeiro tempo, uma com o Matheus, inclusive, na trave. Repito, o que foi diferente do primeiro para o segundo tempo foi o giro, a intensidade que a gente colocou, né? Eu acho que depois que a gente fez no centro do campo marcação individual, né? Abrir mão das linhas, a partir do momento que tu usa a linha, acaba que tem um relaxamento da parte dos atletas, né? Porque a linha ela fica organizada, mas ao mesmo tempo tu começa a caminhar para trás. E eu troquei essa situação para uma marcação individual e a gente começou a ganhar o centro do campo, que era uma situação que nos incomodou no primeiro tempo. As chances apareceram, a gente, vale ressaltar que treinou muito bola parada nessa semana, né? Eu sabia que possivelmente a gente passaria por uma situação como essa de campo. Ao mesmo tempo, eu gosto de ser justo, né? E dar os parabéns para a equipe do Gaúcho, porque é uma equipe que passa por uma dificuldade, né, de tabela. Fizeram um bom primeiro tempo com o jogo associado, assim, e sem medo de jogar, com um jogo aberto, franco. Eu gosto quando o jogo é assim aberto e uma equipe que tenta jogar futebol também, porque é o que a gente faz. Além de ter que ser bastante intenso, né, ter que ter muito preparo físico e com um condicionamento em alto nível para sustentar esses campos do jeito que são. Quando a gente consegue colocar isso junto com o futebol, acho que fica bacana. O Gaúcho jogou futebol no primeiro tempo, acabou que por vários momentos conseguiu sobrepor a nossa estratégia e foi bom. É bom ganhar no final, lógico, mas reconhecer também quando a gente é superado por alguns momentos. Até num complemento à pergunta feita pelo Faco, no intervalo, então, daqui a pouco foi alguma mudança, não de nomes, mas de posicionamento com a mesma formação? Passou por aí essa mudança, essa alteração na postura? A gente teve uma postura diferente, né? A gente deixou de marcar o setor para marcar o homem especial. Eles tinham uma superioridade numérica no centro do campo, a gente tinha superioridade nas laterais. Eu acredito muito a superioridade tanto para atacar e defender nas laterais, então acabou que eu quis insistir onde a gente é mais forte. A gente mudou um pouquinho só na parte defensiva, né? Em vez de a gente se posicionar com linhas em organização, a gente denominou um atleta para cada um na trinca, né, que eu chamo do meio campo, né, 2 volantes e o médio mais avançado. Então eu acho que a virada de chave, né, o ânimo passou por esse encaixe de marcação. Até que ponto a ausência do Júlio Simas e também do Vitor Júnior fizeram falta no jogo de hoje, e também o Coutinho, a direção do Inter, pensam em alguns atletas do meio para frente, para o restante aí da competição? A gente, enquanto o mercado estiver aberto, a gente pensa do goleiro ao centroavante. De trabalhar com jogador de qualidade, se a gente puder melhorar contratando, que bom. Se a gente não conseguir contratar jogadores melhores do que estão aqui, a gente vai com esse elenco até o final. Perder o Júlio e o Vitor é uma baixa absurda no que diz respeito a índice técnico, né? São os referenciais que a gente tem, jogadores que jogam no centro do campo, né? E por sinal hoje a gente por momentos perdeu o centro do campo, então passa também um pouco que a gente mudou a característica, tive que colocar atletas de outra função, atletas com outra característica, né? Como eu coloquei, que preferem um jogo mais acelerado.
só que a gente não foi eficiente nesse jogo em alto giro. A gente precisou da atitude defensiva, né, do segundo tempo, com os encaixes individuais, como eu falei, para aí sim conseguir ser agressivo. E a gente teve uma crescente no segundo tempo pelo lado direito também, com o Misael e o Lion. Né, o nosso lado esquerdo faz tempo que funciona muito bem com o Alan e o Jarro. Então, assim, quando a gente conseguiu equilibrar e ser forte defensivamente, por mais que os gols tenham sido de bola parada, a gente criou mais uma vez, né, gente? É importante ressaltar, gols sem goleiro, que a gente precisa matar. São 3 ou 4 jogos que a gente deixa de fazer gol depois de não ter nem o goleiro, né, por um gesto errado, né, nesse caso do Matheus. São situações que a gente não pode deixar escapar. A gente vai repetir mais situação. A única situação que eu posso ajudar é isso no treinamento, corrigir gesto, repetir o máximo possível para que eles, quando tem essa situação durante o jogo, não seja uma situação surpresa, seja uma situação que já foi treinada. Vocês viram aí, então, né, uma coisa que a gente precisa saudar, que a gente precisa aqui, né, fazer referência é a coerência do professor Bruno Coutinho. Né? Ele, quando o time joga mal, ele admite, né, louvou o fato do time do Gaúcho ter superado o TSM no primeiro tempo, reconhece isso, reconhece algumas possíveis dificuldades, reconhece, né, os problemas, reconhece que conseguiu corrigir no vestiário, conseguiu fazer com que os jogadores voltassem, né, em outro giro, para usar as palavras dele. Então, assim, né, vamos continuar na torcida. Agora domingo é contra o líder, é contra o Aimoré. É bem verdade, né, que jogamos com o Aimoré, que está a princípio 6 pontos de diferença, mas o Aimoré é daqueles times que ainda não folgaram. Então, quer dizer, se por acaso a gente consegue, né, beliscar uma vitóriazinha, que aliás as últimas vezes que a gente foi lá no Cristo Rei, Copa Federação Gaúcha e divisão de acesso, né, saímos de lá, né, com os pontinhos. Na verdade, na divisão de acesso do ano passado a gente acabou, né, perdendo o jogo lá e ganhando Santa Maria, mas, né, na última Copa Federação Gaúcha que a gente jogou lá em São Leopoldo, a gente ganhou, né, de 1-0 com um golaço do Matheus Santana, inclusive. Jean Roberto passa pela marcação, recupera bem a bola o Aimoré. Tem oportunidade, traz para a perna direita, faz a finalização, bateu, que golaço! Gol do Inter de Santa Maria! Uma pintura de Matheus Santana! Ele olha o ângulo com a perna direita, ele coloca como se fora com as mãos, um golaço de Matheus Santana para abrir o placar no Cristo Rei. Então vamos ver o Aimoré, né, tá de líder, tá aí, né, disparado na frente. Os times que estão aí já, né, se ensaiando para serem os classificados estão confirmando suas campanhas, né? Passo Fundo, o Novo Hamburgo deu uma tropeçada com o Santa Cruz. Eu ia fazer esse vídeo, né, depois da rodada completa, que se encerra na próxima, né, quarta-feira, mas por questões pessoais, por algumas questões, né, de saúde, aí vou precisar passar por alguns procedimentos, achei melhor fazer do que não ter o vídeo, né, dessa rodada, o vídeo desse jogo, né? Volto a dizer, esses vídeos que a gente faz aqui de forma totalmente independente, né, são para a gente se divertir, para divertir o torcedor, para informar, para debater, para deixar, né, a torcida alvirrubra sempre informada, para a gente ter um espaço para fazer, né, essa resenha, mas principalmente para deixar registrada, né, as campanhas do Internacional de Santa Maria nos últimos anos, desde que a gente começou aqui com o Paixão Alvirrubra. Então, né, a gente vai acompanhar todos os jogos que forem possíveis da gente acompanhar e fazer, né, aqui o registro no nosso canal. E se tu veio até aqui, dá aquela moral, deixa um like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo, deixa aqui embaixo, né, e me diz qual é o ano dessa camisa que eu estou usando, qual foi a temporada que ela foi usada. Fala para mim aqui embaixo, vou levantar aqui para você ver o patrocínio. Olha aí, fala para mim aí que temporada foi usada. Valeu? Então é isso. Agora é enfrentar o líder, é tentar buscar a ponta de novo, é tentar se consolidar nas melhores posições ali na tabela para ter as vantagens lá nos mata-mata. Já passamos, já rompemos a metade da primeira fase, agora
é preciso que o time encaixe, o acesso, né, cada vez mais vai exigir desse time, vai exigir da nossa torcida todo o empenho possível, todo o esforço, toda a raça, e é isso que a gente espera. Valeu? Então, até a próxima e aquele abraço!